Todos, vamos preparar os nossos pensamentos para a nossa oração inicial. E eu vou ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 20 6 e seguintes. E eis que se levantou um doutor da lei, pondo à prova e dizendo: Mestre, que é que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como leis? O outro respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isto e viverás. Porém ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse-lhe: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores que, depois de o despirem e espancarem, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, compadeceu-se. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, jogando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a própria montaria, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata dele e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: O que praticou misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e também tu faz o mesmo. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, que nos abras a mente, os corações, para que possamos ler como tu queres que leiamos a ordenação que está na lei, para amarmos com o nosso sentimento, com o sentimento, com o coração e com todas as forças o próximo. E que tenhamos, Senhor, a percepção de entendermos em cada momento quem é o próximo que tu disponibilizas à nossa frente. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos abençoe esses instantes de meditação. Assim seja. Nós vamos fazer um exercício empático. O exercício empático é nós usarmos as nossas capacidades para entrar no olhar de alguém, na percepção de alguém. E as pessoas que nós vamos tentar exercitar a empatia hoje são 3. São o homem caído, que era um judeu, um sacerdote, que era um rabino judeu, doutor, tinha doutorado, ele tinha
Ele era também um juiz, porque os doutores da lei, eles tinham jurisdição sobre as cidades, né? E sobre o levita, que era como se fosse assim um explicador, era um ajudador, e era quem ficava mais próximo do povo, porque dava a compreensão melhor das leis para as pessoas. Alguma coisa hoje como se fosse um oficial de justiça ou um técnico judiciário, mais ou menos assim, ou que dentro da linha religiosa fosse um ministro de Eucaristia, um ajudante, né, do sacerdote. Vou aqui tentar compartilhar de novo uma tela. Então, aqui são outras óticas na parábola do bom samaritano. Como nós lemos aí na comparação, nós vamos iniciar na pergunta do jurista. Tentar entrar dentro da alma dele, para fazer esse exercício de empatia com ele. Ele perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus devolve a pergunta com outra pergunta. É muito interessante porque a herança é de alguma coisa que faz parte do nosso direito. Então, ele usou uma expressão de alguma coisa que nos é prometido e nós temos que ter herança. Foi uma visão interessante, porque, como um jurista, ele sabia que era prometido ao público uma vida não material, uma vida num corpo glorioso, uma vida em corpo espiritual. E ele queria fazer, se nós estamos nessa vida aqui, nessa dimensão material, como nós vamos garantir a nossa herança? Né? Ou seja, é necessário a nossa participação para garantir a herança? Ou nós somos os herdeiros, vamos dizer assim, necessários, herdeiros involuntários? Vamos herdar de qualquer forma. É muito interessante essa filosofia, porque ele no fundo, ele queria uma explicação jurídica, porque ele usou a palavra herança. E Jesus, então, o questiona sobre como ele via isso. E aí, ele, por causa de Jesus usar o método reflexivo, ele usou textos diferentes da Torá, né, do Levítico e do Deuteronômio, para dizer o que o ser humano precisa fazer, né? Porque nós não podemos herdar simplesmente sem fazer nada. Nós estamos no mundo e temos que ter uma praxis, uma prática para que a nós não percamos essa herança, essa promessa que existe para cada um de nós. Então, nós temos que pensar, por exemplo, como espíritos, podemos dizer assim, não, mas todo mundo vai ter vida eterna. É o conceito,
é o conceito. A herança de uma vida eterna é a herança da felicidade. É a herança do nosso compartilhamento do amor de Deus. Né? E Jesus usou esse método reflexivo porque Jesus foi empático com ele. Jesus viu qual era a dúvida dele. Né? Então, nós vamos tentar olhar a primeira coisa. Vamos ver a história que Jesus contou pela visão do homem ferido. Nós temos alguém que estava abandonado numa estrada, meio morto e sem capacidade de sair dessa situação sozinho. Ele não poderia sair disso sozinho. Precisava de uma ajuda externa, porque ali, abandonado, ele morreria. Então, vamos fazer uma experiência empática aqui. O homem era um judeu. E Jericó era uma cidade em que grande parte dos cobradores de impostos moravam. Era uma cidade que tinha muita facilidade da pessoa ganhar dinheiro, porque ali o dinheiro corria solto. Era uma cidade de veraneio de muitas famílias ricas de Jerusalém, e onde havia, assim, digamos, uma permissividade legal maior. Ali, a sociedade farisaica e os saduceus faziam vista grossa para que o comércio rolasse mais solto, para que atividades ilegais, jogos, jogatina, prostituição, ali corresse mais solto. Vamos dizer como se fosse uma Las Vegas hoje, entendeu? Uma cidade entregue a jogos, prostituição, ganhos de dinheiro, negociatas, e muitas pessoas que desciam com essa finalidade. Alguns eram comerciantes estrangeiros que também negociavam lá produtos que traziam de outras regiões, do Egito, da Síria, de Decápolis, e ali eles iam negociar com os judeus que viviam num modo de vida mais dissoluto. E ricos, né? Porque esses cobradores, né, eles tinham como manipular e cobrar a mais do que recebiam, e eles acumulavam pequenas fortunas, e ali era onde eles viviam. Né? E também o alto clero ia lá também, porque o alto clero tinha vida dupla. O alto clero, eles viviam uma vida de, entre aspas, muita pureza em Jerusalém, mas em Jericó eles viviam uma vida dupla, onde eles iam incógnitos para aproveitar o que eles tinham de sobra, que era abundância de dinheiro e possibilidade de cometer prazeres sem serem vistos. Então, eu estou me colocando na primeira pessoa como o judeu. Eu ia a Jericó para negócios escusos com uma quadrilha. Outra coisa também que havia em Jericó era a formação de milícias de zelotas, porque ali eles furtavam pessoas nas estradas, nos caminhos, fora das muralhas de Jericó, né? As famosas muralhas de Jericó. Eles furtavam negociantes e viajantes, porque eles praticavam assim, eles eram chamados bandidos, mas no fundo eles eram bandidos porque eles roubavam, porque eles queriam voltar a
a situação anterior dos Macabeus, de um governo próprio de Jerusalém. Então, eles eram zelotas. E, como zelotas, eles praticavam guerras de guerrilhas. Eles furtavam, roubavam e conseguiam comprar armas, atacavam soldados romanos também, e eles juntavam armas e juntavam dinheiro para formar as milícias para lutar contra Roma. Mas havia também quadrilhas que eram negociantes de objetos roubados, negociantes tráfico, né? Tráfico e contrabandos de muitas coisas que eram feitas entre essa cidade e os países vizinhos. Então havia assim, um submundo, chamado underground, né? Muito grande nessa cidade de Jericó. Era uma cidade de muitos pecados. E esse homem ia para um negócio escuso. Eu estou me colocando no lugar dele como ele para um negócio escuso em Jerusalém. E os que me atacaram eram mercenários pagos por grupos concorrentes. Então, havia concorrência para esses negócios ilegais. E os que atacaram o judeu eram outros judeus que tinham negócios escusos. Então, naturalmente, eles queriam impedir que o viajante entrasse em Jericó para concluir seus negócios. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós vamos nos colocar aqui como alguém que tinha caído. Então, todos nós que caímos nas nossas estradas da vida, nós estamos sujeitos a essa situação. Mercenários que trabalham para simplesmente obter ganhos materiais com o seu trabalho. Quem já trabalhou em reuniões mediúnicas sabe que existem espíritos, como é descrito nos livros doutrinários, espíritos que são mercenários, que eles participam de processos obsessivos sem ter uma relação de ódio com o obsidiado. Eles são pagos pelo serviço ou recebem promessas de pagamento, né? Eles acreditam muito em promessas e para eles a obtenção de favores materiais ainda existe. Eles acreditam que eles podem ter posse de posses materiais, acreditam também em prazeres materiais, como cigarro, drogas, bebida. Então, eles têm muito essa sede de beber através da luta. Então, quando eles aceitam esse trabalho mercenário, eles são favorecidos com essas oportunidades de obter este favor material em função dessas pagas materiais em função da sua fidelidade aos chefes, aos detentores. E isso aí, toda vez que nós nos desviamos da nossa necessária caminhada espiritual, nós vamos estar sujeitos ao ataque desses mercenários. Isso aí pode demorar um tempo até que nós percebamos isso, mas são pequenas escolhas erradas que muitas vezes a vida entra numa situação muito triste. E eu digo uma coisa mais.
Nem todas essas coisas são previstas. Nós não nascemos para cometer erros. Nós não nascemos com a finalidade de cometermos esses erros. Mas quando nós estamos vivendo as situações, nós sofremos um processo que nós chamamos de tentação. E o que é tentação? Tentar é alguma coisa que sintoniza com uma predisposição que nós temos ao erro. Nós só somos tentados naquilo que nós desejamos. O desejo, ele é uma saudade. Todo desejo é uma saudade de prazeres antigos. Né? A compulsão, que é uma ação contra a qual nós não temos controle, é uma fissura, uma energia muito grande que obscurece a nossa razão. Toda compulsão, ela não é raciocinada, ela não pode ser controlada pela razão, ela é muito poderosa. Então, toda compulsão, ela vem de uma saudade, de uma memória atávica. E que nós temos, assim, raros rudimentos do prazer que nós sentimos daquelas atitudes. Então, quando nós não suportamos a obsessão e partimos para a compulsão, para os atos, a obsessão é a perseguição. Eu não estou falando de obsessão espiritual, não. Acontece também, mas eu estou falando de obsessão, um pensamento intrusivo, que pode ser ou não espiritual, pode ser nossa própria memória e pode ser espíritos fortalecendo esse pensamento intrusivo, porque eles querem nos ver dentro de uma queda, né? Porque foi prometido a eles que eles ganhariam vantagens com a nossa queda. Então, eles nos reforçam, eles dão reforço para o nosso pensamento de queda, e como nós não somos imunes, nós perdemos nossa imunidade e nossa integridade. E aqui foi o que esse judeu perdeu. Como que ele perdeu a imunidade? Ele ficou sem poder resolver por ele mesmo. Imunidade é quando nós podemos resolver por nossa conta os males que vêm para nós. Então, eu tenho imunidade contra tal doença. Por quê? Porque eu já tenho anticorpos contra aquela doença, e essa doença, mesmo que eu entre em contato, ela não vai me fazer. E ele perdeu a imunidade contra a ideia do mal, contra a ideia do pecado, dos prazeres, que ele tinha saudade e que ele foi para Jericó para buscar esses prazeres. Então ele perdeu a imunidade e perdeu a integridade. Por que ele perdeu a integridade? A integridade é a pele íntegra. Então ele foi mutilado, ele perdeu a integridade dos seus tecidos protetores. E nós espiritualmente, nós perdemos a imunidade, não somos capazes de nos levantar sozinhos e perdemos nossa integridade, porque nós somos atacados mutilando a nossa natureza espiritual, ao nosso perispírito. Nós permitimos que eles utilizem e mutilem nossa integridade espiritual, perispiritual. E quando acontece isso, nós estamos incapazes de reagirmos. Então, é muito triste nós pensarmos que, através de pequenas decisões que nós tomamos, nós vamos colocar em risco a nossa integridade e a nossa imunidade. E essas milícias, elas também são de vários tipos. Existem aqueles que querem nos envolver e existem aqueles que pertencem a outros grupos que querem também nos destruir para que o grupo
concorrente não ganhe. E nós perdemos em todos eles. Nós estamos perdendo, não importa quem nos ataque, nós estamos perdendo em todos eles. E os mercenários têm de todos os lados. Espíritos submissos que se entregam a um trabalho de maldade para obter ganhos. Então, essa é a visão que eu queria deixar para que nós nos empatizemos com a queda. Nós somos espíritos caídos. Então, nós temos, muitas vezes, essa situação de tomarmos decisões achando que não vai ter problema nenhum e que nos fazem cair na mão sob a ação de espíritos que tiram nossa integridade e nossa imunidade. Isso nos deixa meio mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Meio mortos espiritualmente. Porque o espírito está ali incapaz de reagir. Vamos então ver essa mesma história contada pelo rabino, pelo doutor da lei. Esse doutor da lei também pertencia a uma classe hierarquicamente superior. Ele tinha ganhos financeiros para participar daquele. Ele dispunha de autoridade sobre o que era doado ao templo. Então, alguns também, como nós sabemos que várias pessoas hoje, dentro de algumas religiões, eles utilizam dos recursos doados para as instituições religiosas para si próprios. E esses doutores também, o jeito que eles viviam, o luxo que eles viviam, né? E evidentemente não bastava só viver no luxo. Eles precisavam ter uma segunda vida. Uma vida diferente daquela que ele vivia, só da religião, para que eles pudessem aproveitar aquilo ali. E tinha que ser em outro lugar, um lugar onde os prazeres eram permitidos. Então, aqui está. Eu sou um jurista, doutorado na lei, na Torá. Mas sofro tentações. Ele é um homem. Quando qualquer ser humano ele está dentro de uma vida religiosa, ele continua sendo humano. Então, certo dia, eu desci para Jericó, buscando prazeres. Eu sou humano. Ali eu tenho conforto, vivo como príncipe. Mas tudo tem que ser rápido. Por quê? Porque ele pode ser descoberto. Né? Ele não pode ir com a sua indumentária. Ele não pode ir com essa indumentária. Ele tem que tirar essa indumentária. Para ele não ser conhecido como um rabino, como um jurista da lei, um jurista da Torá. Ele precisa, então, rapidamente disfarçar-se de homem comum e encontrar na cidade dos prazeres, do pecado, o conforto e as oportunidades de atingir prazer, dos quais ele sempre tem saudade. E aí nós estamos diante de outra pessoa que está numa posição de alta hierarquia religiosa. Que vai ter o outro que é do baixo clero. Ele é do alto clero. Ele é do alto clero religioso. Se fosse político, ele seria do alto clero, da alta hierarquia política. Se fosse cientista, da alta hierarquia científica. E então, ele também é um ser humano que, mesmo diante daquela posição de mito que ele atingiu, ele vive
as angústias, as mesmas concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é a existência de fragilidade emocional diante de certos prazeres. O concupiscível é a busca de tudo que nos dá prazer. E o concupiscível é uma força dentro de nós. Nós buscamos o objeto de prazer. Existe uma outra força, uma outra potência da nossa alma, que é o irascível. No irascível, nós usamos todos os métodos possíveis para proteger, para buscar e para proteger a posse desse objeto de prazer. Mas aqui ele não precisou usar da potência irascível, ele usou só a concupiscível, né? Mas os nossos companheiros espirituais, em queda, em desarmonia, eles reconhecem. E eles podem estimular. Porque aí alguém pode perguntar, mas por que se o doutor da lei descia o mesmo caminho, por que ele não foi atacado pelos malfeitores, pelos obsessores? Porque ele estava a serviço de principados e potestades. Ele era uma pessoa da alta hierarquia que era importante que não fosse atacado para ser destruído, porque ele era como se fosse assim, um responsável por essas potestades espirituais para a implementação do reino do mal na Terra. Ele era um mau jurista, um mau fariseu. Que fariseu, por si só, não é bom nem mal. O fariseu é um cumpridor estrito da lei. Só que esses eram hipócritas. Eles faziam o povo seguir e eles não seguiam. Eles buscavam dinheiro na casa das viúvas. Faziam tudo que Jesus acusou eles de fazer, né? Faziam câmbio negro. Câmbio negro é feio, né? Fazia um câmbio falso na portaria do templo, no átrio do templo, que já era um lugar sagrado. A primeira parte do templo era o átrio, era o pavilhão inicial, e ali era praticado o câmbio, troca de moedas. Os cambistas faziam isso livremente ali, e os câmbios alteravam durante o dia. O valor mudava de manhã para de tarde. Era um câmbio horroroso. E eles só podiam usar a moeda do templo, não podiam usar o que eles tinham. O que eles tinham de produto, de ave, de queijo, de vinho, eles usavam e aquilo era... Então, às vezes, eles levavam muita coisa e conseguiam uma oferta muito pequena que era rejeitada. Então, esses fariseus, esses doutores da lei, eles não eram atacados pelos obsessores, a não ser que fosse para estimular ele a continuar mais tempo naquilo. Até porque, quando esses obsessores atacam, eles produzem um fenômeno muito interessante que nós vamos ver aqui. Quase chegando às muralhas de Jericó, percebi de soslaio, todo mundo sabe o que é soslaio? É uma percepção lateral, que a nossa visão tem quase 180 graus. Então, quem percebe nessa posição aqui, nos 90 graus, ele percebe de soslaio. Um judeu ferido entre as rochas da beira do caminho. Ele percebeu que tinha. E ele cruzou a estrada, ele se afastou. Passou de largo, como diz o texto. Eu conheci o texto de Levítico 19:18. Amarás o teu próximo, com todas as forças, com todo o conhecimento, com todo o entendimento. Mas não considerei o ferido como meu próximo. Essa que é a questão. É o como leis. O problema não é ler, é como ler.
Foi isso que Jesus despertou no outro fariseu. Como leis? Como leis, exatamente quem nós vamos considerar que é o próximo. Foi o que ele depois tentou pegar. Mas quem é o meu próximo? Ele entendeu tudo, só não sabia quem era o próximo. Então eu conheci o texto de Levítico 19, 18, mas não considerei o ferido como meu próximo. Era provavelmente um criminoso. Realmente poderia ser. Poderia ser alguém ligado a alguma milícia, uma milícia política, podia ser de uma quadrilha concorrente da que atacou ele, ou ele iria começar algum negócio escuso lá. Né? Então, realmente, está dentro do que o fariseu percebeu. Né? Mesmo porque quem erra sabe todo mundo que está errando, né? Porque a sintonia de pensamento é muito certa. Eu não tinha como socorrê-lo. Ele se envolvera com milícias zelotas ou uma quadrilha de Jericó. Eu tinha pouco tempo e não poderia me expor. Nós estamos aqui fazendo um processo de empatia, tentando entender o raciocínio dele. E isso, quando nós estamos dentro de um caminho que não é correto, nós temos que ter muito cuidado. Se nós vamos fazer uma coisa errada, nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos ser vistos. Então, nós temos que ser muito discretos para não nos expormos em redes sociais. Ó, eu vou fazer isso, mas não quero, não vou publicar, não vou colocar em nome que eu não posso. Né? Uma vez eu fui convidado para a casa de um amigo que ele convidou poucas pessoas. E era aniversário da esposa dele, e ele convidou poucas pessoas, dos colegas. E ele pediu, ele tirou foto, tudo, pediu para nós não divulgarmos essas fotos, porque não ficaria bem, né? Porque ele não convidou todo mundo. Então, assim, é claro que nós não divulgamos, né, para não colocar em má situação, mas é mais ou menos isso. Quem se expõe em alguma coisa que considera... Isso não foi uma coisa errada, mas foi uma coisa que o constrangeu a ponto de ele não querer divulgar. E nós também podemos pensar a mesma coisa. Tudo que vai nos constranger de alguma forma, nós temos que evitar a aparência pública. Então, nós temos que ter essa percepção. Né? E ele, eu estou assim, imaginando, praticando a imaginação e a empatia. Ele desceu para cometer erros. Ele vivia uma vida de muito luxo, mas onde ele morava ele não poderia experimentar esse luxo. Só ele saindo da cidade e indo para esse outro ambiente onde a permissividade era maior, onde ele não iria com a sua roupa de rabino, onde não seria reconhecido, porque ali era uma cidade cosmopolita, que via muita gente de outras cidades, de outros países, só para negócios, e ali ele iria se envolver. E tinha que voltar rápido, né, para Jerusalém para reassumir o posto dele. E aí ele tinha que justificar a inação dele diante do mandamento do Levítico. E a inação dele ele não tem como socorrer. Né? E ele está ali porque ele mereceu. Ele está ali porque ele mereceu. Ele procurou o que não devia e agora ele suporte as consequências das ações dele. Né? Hoje muita gente fala assim, isso aí é a lei do mérito. Ele procurou o mal, agora tem que aguentar, tem que suportar. Muitas pessoas têm esse raciocínio frio diante do sofrimento. Eu não poderia me expor. Então agora vamos ver uma outra história do ponto de vista do levita. O levita é alguém do baixo clero. Ele não está na condição da superioridade do doutor da lei. E também ele não tem acesso
aos recursos financeiros que o doutor da lei tem. Ele não tem o doutorado, ele não tem a projeção social, ele não tem, assim, ele não está na projeção social, política, financeira, científica. Ele é alguém de baixo, mas que ajuda, que participa, né? As vestes dele são diferentes também. Ele não tem, ele é reconhecido como alguém que não é do alto clero, da alta hierarquia, até pela maneira de vestir. É uma vestimenta mais simples, não tem assim a opulência do outro, né? Então vamos imaginar, atua como esclarecedor das leis. Então ele é um explicador. Ele tem que estar ali para participar diretamente com o povo, explicando coisas. Ele está ali, a pessoa tem problemas, procura o levita, ele vai explicar. Se tiver que entrar com ação judicial, ele vai, então, intermediar com os doutores a ação da pessoa, né, popular, né? Então, eu estou imaginando também uma situação que ele estava de olho no superior dele. Ele já percebia algumas coisas diferentes. Então, ele decidiu seguir o rabino pela suspeita de que ele já tinha, pela desconfiança que ele já tinha desse rabino. Então, eu também desci o mesmo caminho. O caminho da suspeição, da delação, de ser ocultamente alguém que busca isso. Por quê? Porque ele conhece. Se ele suspeitou, é porque ele conhece aquele caminho. Nós não temos desconfianças de algo que nós não conhecemos. Por que ele está indo? Eu sei por quê. Eu também conheci essa aventura. Não como alguém que vive na opulência, nos lugares de luxo, mas em todas essas situações existe também os restos. Existem os restos. Ele aproveitava algum resto que sobrava desses banquetes. Eu também sou humano e sofro as mesmas tentações. Mas além de aproveitar aquele momento, para aproveitar das tentações também, nessa cidade do pecado, ele também tinha alguma intenção de desmascarar o doutor da lei. Ele tinha, de alguma forma, tentar isso, né? Era um objetivo dele. Não era fácil, porque toda pessoa da alta hierarquia tem proteção. Os seus próprios pares o protegem, que eles também estão cheios de situações que eles se protegem mutuamente. Então, pessoas da alta hierarquia política, da justiça, religiosos, cientistas, todos eles são julgados pelos seus próprios pares, são observados. E quando há uma denúncia, essa denúncia, em geral, vai ser dissipada. E acontece, né? Nós sabemos que agora, recentemente, aconteceu com o espírita, né? Aconteceu com um padre, aconteceu com uma pastora, né? Então, assim, em todos os domínios acontecem essas situações, né? Nós gostamos muito de condenar os outros, mas todos nós estamos envolvidos. Eu, inclusive, na época que prenderam o João de Deus, eu vi muitos espíritos escreverem: ele não era espírita, ele não era espírita, ele não era espírita. Ora, isso é farisaísmo também, porque enquanto o João de Deus estava sendo reconhecido, indo para o Fantástico, tudo, ninguém disse que ele não era espírita. Nenhum espírita disse isso. Então a gente só sabe jogar pedra depois que o outro acabou. Enquanto não está, todo mundo fica na defensiva, aproveitando as vantagens que ele trazia também. Isso aí é muito feio.
Muito feio. Então, eu não joguei pedra em João de Deus, porque ele está nessa situação não do levita, na situação do primeiro fariseu. Ele desceu ao Jericó. Ele tinha possibilidade, ele ganhava dinheiro, ele desviava dinheiro, né? Essa pastora também desviava dinheiro. Tem vários que fazem isso, né? Já teve um religioso que disse o seguinte: nenhuma igreja fica bilionária com doações de fiéis. Não tem como uma igreja ficar bilionária com doações. Aquele dinheiro só se multiplica vertiginosamente com negócios escusos. E quem sabe esse rabino não ia fazer um negócio escuso para multiplicar. E quem sabe ele não era, digamos, gerente ou sócio de casas de prostituição e de jogos. Esses poderosos são. Inclusive clínicas de aborto. Eles entram na fila contra o aborto. Diz, mas no fundo eles são sócios. Eles querem o aborto ilegal justamente para ele não ir para o sistema público, para poder continuar na ilegalidade e eles continuarem faturando. É uma rede, como dizia Brizola, é um mar de cumplicidade. Brizola era muito engraçado, né? É um mar de cumplicidade. E é exatamente isso. O pai ria muito quando o Brizola falava isso. Um mar de cumplicidade para a dieta, todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido, ninguém está livre. Então, esse do baixo clero, que vivia das sobras desses pecados sociais todos, ele também desceu. Ele achava que ele tinha chance de lutar contra o doutor da lei, né, que humilhava ele, que não deixava ele participar das benesses da alta hierarquia, né? Mas eu me assustei com a visão do homem ferido. Ele chegou mais perto e ouvi um murmúrio dele que era incompreensível. Eu fiquei muito penalizado. Olha a simpatia. Eu simpatizo com essa causa. Eu simpatizo com essas pessoas. Mas nós pensamos, nós somos racionais. Se o meu superior não o ajudou, ignorando o Levítico, talvez fosse um malfeitor. Eu não poderia usar a minha montaria não é adequada. Então, tem pessoas que falam isso. Não posso ajudar, posso botar no meu carro, botar na minha condição, levar para minha casa. Isso não vai ser adequado. Nem eu tenho estrutura para isso. Meu carro não tem estrutura para socorrer, minha casa não tem estrutura para abrigar. Né? São considerações muito razoáveis. Né? Eu fiquei comovido, mas preferi entrar na cidade. Certamente encontraria alguém lá que pudesse vir ajudá-lo. Eu não poderia perder o rabino de vista. E nessa entrada, certamente nessa estrada surgirá alguém provido de mais estrutura que o Sogó. Então, vamos tentar ver se legalmente a gente consegue alguém que tenha a estrutura para socorrer com total segurança, né? Ademais, seria muito arriscado envolver-me com as milícias de zelotas de Jericó, das quadrilhas que assaltam os mercadores estrangeiros. Tudo isso tinha, gente, como tem hoje. Tem hoje. A gente sabe de uma situação e a gente não pode se envolver. Tem que ver até onde a gente pode ir. Qual o risco que a gente corre nesse envolvimento? Eu posso correr o risco de perder um emprego, de perder um cargo, de perder até a liberdade, ou perder a vida. Dependendo de como for, a pessoa pode correr riscos muito grandes.
E são muitas circunstâncias, são muitos grupos concorrentes que entram nesse quadro. São grupos que trabalham com forças espirituais negativas. Ele também não foi atacado pelos obsessores, não, porque ele é útil. Ele é útil para os principados e potestades, que tentam dominar a fé, a ciência, a política, a religião, enfim, eles tentam dominar todas as questões humanas. Isso não é só religião, não, gente. A política está aí, a ciência está aí, a justiça está aí, a legislação está aí, os políticos legislam em causa dos superiores. Tem um filme muito interessante, que é O Advogado do Diabo, em que o próprio diabo vem à Terra e ele não é reconhecido por pessoas corruptas. Pensa que ele é um homem de bem, né? Você não está reconhecendo o seu próprio chefe. Ele que manda nessas pessoas da alta hierarquia aqui. Entendeu? Deixa eu só dar uma resposta aqui. Liliane, eu já vou te falar, tá? Só um minutinho, tá? Eu já vou te retornar. Então, a exposição dele podia colocar muita coisa em risco. Né? O ferido era um judeu. Eles conheciam as pessoas pela aparência física. Ele não era um samaritano. Ele não era uma pessoa que não merecia socorro. Ele merecia socorro. Né? Então, ele era próximo de todos eles sabiam que ele era próximo. Ele sabia que ele era o próximo do fariseu e do levita, do rabino e do levita, porque ele ouvia essas explicações na igreja, na sinagoga. O rabino, mais do que nenhum deles, sabia exatamente que ele era próximo a ele, só que não quis considerar. E o levita também. Só que, nesse exercício empático, nós vemos que nós, às vezes, valorizamos muito as circunstâncias. Tem um psicólogo espanhol, Miray Lopes, que ele dizia assim: "Yo soy yo y mis circunstâncias". Eu sou eu e minhas circunstâncias, o que me circunda. Então, nós somos o que nós temos em nós e as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. Essa é a situação. E eles estavam em situações de decadência moral. E eles não podiam expor a sua situação de decadência. O que se estava fazendo ali? Como uma vez aconteceu, um grande prelado católico do Vaticano, ele infartou dentro de um prostíbulo em Roma. E as dúvidas sobre a santidade dele, a pureza dele, foram expostas publicamente. O que ele fazia naquela circunstância, naquele lugar? Tem muitos grandes comerciantes, grandes empresários, que também acontece isso. Eles são descobertos, são filmados, fotografados, em situações constrangedoras que levantam suspeitas sobre a integridade. Olha a integridade, sobre a integridade moral deles. Porque a espiritual já foi por brejo há muito tempo. Então, quando a pessoa tenta usar uma chamada dissonância cognitiva, eu uso uma explicação para eu ficar mais feliz comigo, tá?
Eu me justifico da minha inação, da minha omissão. A omissão, ela sempre tem uma justificativa. Eu não fiz, mas, eu não fiz, porém. É aquelas adversativas, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então, esse ferido, então, é só não considerar como próximo. Mas quem é nosso próximo? Né? Será que eu estou em casa sozinho e eu ouço umas palmas? Quem é essa pessoa? Eu estou sozinho. Estou preparando a exposição. E eu ouço as palmas insistentes, me tirando da concentração. Isso é uma circunstância que aconteceu ontem comigo, aconteceu com o pastor no livro Nos Seus Passos, Que Faria Jesus. Quem é essa pessoa? É o próximo. Ele é próximo. O próximo é quem aparece na hora. É quem nos solicita. Quem colocou essa pessoa no nosso caminho? Se ela está nos solicitando algo de bom. Porque existem os que nos solicitam coisas ruins, que nos provam a concupiscência. Esses Deus não manda. Ele permite, porque nós nos colocamos nas situações de risco no mundo. Mas quem coloca os que nos suscitam a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade, é Deus. Deus que manda. E são com essas pessoas que ele se identifica. E aquele momento em que nós fomos perturbados na nossa quietude, na nossa introspecção, para que nós façamos a outrospecção, olhemos o olhar do outro e resolvamos a necessidade do outro. Agora mesmo eu fui chamado pelo telefone porque eu estou de sobreaviso. Eu já falei com a enfermeira que eu já vou ligar para ela. Então, nós somos incomodados na nossa tranquilidade, na nossa calma, na nossa, vamos dizer assim, incapacidade, nosso desgosto de tentar resolver alguma coisa para o outro, para que a gente possa sair da introspecção, quando esse caminho da onda para cá, para fazer a outrospecção, para a onda voltar, né? Idas e vindas, né? Então, essas situações podem ser arriscadas para o nosso envolvimento. Nós podemos usar a justificativa, isso é muito arriscado. Não faz, né? Nós podemos até aconselhar alguma pessoa, não faça não, isso é muito arriscado. Não vai não. Não vai lá não. Isso é muito perigoso. Né? Eu conheço uma pessoa que ela cometeu um erro. Ela foi muito dura de coração com a pessoa. E essa pessoa morava numa área de risco. Morava numa área de risco. E ela foi na área de risco, passou pelas situações de risco, mas ela foi se desculpar. Foi se desculpar não só com a palavra, mas foi se desculpar levando alguma providência material para as pessoas que foram humilhadas. Então, se expõe em risco. Quem vai cumprir um trabalho espiritual, quem vai praticar uma ação de caridade, de fraternidade, vai se colocar em risco. Então, isso aí é inevitável. O risco é inevitável. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Porque nós estamos no mundo para viver. Estamos no mundo para viver. E entendermos, compreendermos o que passa dentro de cada um quando comete a omissão, como esses dois foram omissos, nós temos que ver se nós não estamos, quando nós nos omitimos, se não estamos em caminho de queda, se não estamos
em busca de algum conforto material. Essa que é a nossa dificuldade. Então, nós tentamos expor dentro de 2 aulas e 2 palestras, uma sobre os correlatos da empatia, que foi semana passada, nessa semana a visão empática do olhar do homem caído e dos 2 homens da lei, da alta hierarquia e da baixa hierarquia. Da baixa hierarquia ainda teve um pouco de simpatia por ele, mas preferiu cuidar dos seus próprios interesses e não se expor a riscos. Então, é um contexto muito grande, nós precisamos avançar nisso aí, porque no processo de empatizar, nós corremos riscos também, inclusive riscos de adoecimento físico e mental. Existem pessoas adoecidas mentalmente por envolver-se com os outros. Então, nós temos que saber como nos proteger para não entrar nesse processo de exaustão, que hoje em dia é chamado burnout. O burnout, a exaustão, é a perda de vida de uma vela que se queima para iluminar o outro. Então, assim, uma pessoa que trabalha num serviço estafante, se ela não tem contato com a necessidade do outro, se é um bancário, se é um executivo, ele não sofre o burnout. Mas o bombeiro sofre, o policial sofre, o professor sofre, o enfermeiro sofre, o assistente social sofre, o médico, em algumas situações, sofre, o psicólogo, porque ele entra nesse processo de, muitas vezes, adoece nessa busca de sentir o outro. Ele não sabe fazer a introspecção e outrospecção. Ele vai fazendo outrospecção sem se proteger. Então, nós temos que ter, então, um caminho de proteção. Então, as 2 aulas estão aí, as 2 exposições estão aí. Esperamos que as pessoas que vão acessar os canais do YouTube da Escola Jesus Cristo possam ter acesso a todos. E quem quiser me acessar para tirar qualquer dúvida, o meu e-mail foi exposto ali, estou acessível a qualquer comentário ulterior para tirar qualquer dúvida, que, evidentemente, nós estamos todos em aprendizado. Esse assunto é um assunto que está dentro de um projeto de um livro, né? Que é o livro Splank Nizomai, Mover-se de Compaixão, e que, se Deus ajudar e eu tiver a competência, eu vou ainda concluir esse trabalho. Que Deus nos abençoe, um domingo de paz para todos. Semana que vem, retornamos às nossas aulas normais do mês de março. Alcione, Hilda, estaremos todos retornando às aulas convencionais. Um bom domingo para todos. Vamos fazer a oração. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade, Senhor, de lidarmos nestes 4 encontros com o processo da empatia e do empatizar. Que isso, Senhor, possa servir para que nós não caiamos nas tentações, nas concupiscências do mundo, para que nós não soframos a exaustão pela empatia e para que nós possamos, Senhor, fortalecer-nos interiormente para ajudarmos, termos compaixão e entendermos como é o sofrimento de cada um, até o sofrimento de quem comete os erros. Ajuda-nos, Senhor, suporta-nos, porque só Tu sabes e podes ajudar a todos nós indistintamente. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.